A gente fala agora sobre um tema grave e pouco discutido, o casamento infantil. O Brasil é o 4º país no mundo em número de casamentos infantis. Estamos em primeiro lugar na América Latina. Segundo o estudo do Banco Mundial, mais de 65 mil meninas entre 10 e 14 anos estão casadas. Como consequência, aumento da vulnerabilidade, das desigualdades de gênero e evasão escolar. Para conversar sobre esse tema, estão aqui com a gente a Viviana Santiago, que é gerente de gênero e incidência política da Plan International Brasil, e o Rafael Erksen, que é cineasta, diretor do documentário Casamento Infantil. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. É um tema pouco discutido realmente. Inclusive, essas informações do Brasil ser o 4º país do mundo e o primeiro da América Latina com número de casamentos infantis é um dado bastante assombroso e que me parece que muita gente não tem conhecimento sobre isso. É verdade. A gente percebe que o tema do casamento infantil, aqui no Brasil, ele é um tema praticamente invisível, né? Mas eu costumo provocar as pessoas de que não é que é invisível, é que a gente não acha que é um problema. Porque a gente tem uma tendência de pensar que o casamento é uma solução na vida das mulheres e ainda que seja uma menina casada, a gente continua acreditando que é uma solução. Ou porque essa menina era muito pobre, ou porque essa menina está numa situação de gravidez, ou porque essa menina ela estava sendo muito namoradeira, né, por assim dizer. Então a gente sempre acha que o casamento foi uma solução. E a gente não consegue ver nem as consequências, nem o fato de que para a maioria delas já é por si só uma violação de direitos. É um reflexo dessa sociedade machista que a gente vive. Exatamente, né, que coloca nas mãos dos homens ser solução para a vida das mulheres e muitas vezes impossibilita a gente de enxergar todo o processo de violência, porque um casamento é uma situação muito complexa, né, uma realidade muito estressante, ser responsável por uma casa, pela educação de crianças, pelo cuidado com todos que existem naquela casa. Agora imagine fazer isso aos 12, aos 10 anos de idade, né? Então por si só é uma violência. As meninas elas estão expostas a situações de cárcere privado. A gravidez nessa idade é uma gravidez de risco e está ligada com a mortalidade materna. Mas a gente não enxerga como um problema, porque a gente vê só sob o ponto de vista moral. Agora ela está casada, agora ela é uma mulher de bem, né? Sim. E outra coisa que parece uma coisa muito distante, né? Quando a gente ouve, a gente discute isso no filme, parece que é uma coisa que acontece lá no interior do Maranhão. Não, tá à nossa volta, né? Para mim foi muito chocante, assim. A gente que está nesses grandes centros urbanos acha que essa história está muito longe. E aí a gente descobre, e acho que no filme a gente conseguiu percorrer por isso, que não, na verdade está bem mais próximo do que a gente imagina. O documentário traz 2 casos, né? De uma menina do Maranhão e uma de São Paulo, é isso? Isso. Vamos assistir o trailer? Quando a gente está falando de casamento infantil, a gente está falando de uma coisa que acontece em vários lugares do mundo e que é muito difícil a gente acreditar, mas também acontece aqui no Brasil. Não é só o intuito de chocar, porque é chocante, mas é o intuito de gerar uma reflexão, assim, quem são essas meninas, por que a gente não está olhando por elas? Por que não interessa política e socialmente? Por que isso ainda é um tabu? Pensava assim em estudar, né? Terminar os estudos cedo, mas não aconteceu como eu pensava, né? Todo mundo é responsável pela vida das crianças. Então, se eu conseguir melhorar a qualidade de vida de uma família, de uma criança, aquilo que aconteceu, ele repercute na comunidade em que aquela criança vive. Temos que olhar muito além de uma perspectiva vitimizante sobre as meninas e sobre o casamento na infância e adolescência. No Brasil é um tema extremamente complexo. Meu sonho de menina era ser dançarina. Tive que parar devido à minha escolha de casar muito cedo. E o nosso esforço aqui no Brasil é tirar aquelas brechas que permitem com que as pessoas se casem antes de 18 anos. É um esforço do mundo inteiro, né, de quem atua no enfrentamento ao casamento infantil. Na prática significa que nenhuma criança com menos de 16 anos poderá se casar, mesmo que esteja grávida, mesmo que tenha autorização dos pais. O tema é que a gente precisa principalmente pensar que uma menina não deve se casar. E essa ideia é a ideia mais poderosa.
Rafa falou sobre essa questão de serem duas meninas de regiões tão diferentes, mas tem uma coisa em comum nelas, que é a pobreza, que o casamento precoce é agravado pela pobreza. A gente pode afirmar isso? Eu acho que a Vivi pode falar melhor, mas o que eu tenho para dizer é que a gente tem um caso daqui de região metropolitana de São Paulo, outro do interior do Maranhão, mas isso acontece no Brasil inteiro. Tá. A gente tem outras, uma pesquisadora, por exemplo, de Porto Alegre, que vê isso lá no extremo sul do Brasil. Então isso está permeando toda a sociedade. Acho que Vivi pode... Eu acho que tem mais. A pobreza, a gente sempre diz assim, que se eu pudesse ir um pouquinho além do que tu disseste, eu diria assim, que o que essas duas meninas, uma menina no interior do Maranhão e uma menina em Guarulhos, em São Paulo, a primeira coisa que elas têm em comum é o fato de que elas são meninas. E a segunda coisa em comum é o fato de que são meninas em condição de pobreza. Porque a gente precisa assumir que o casamento infantil, ele não é gerado só pela pobreza, porque senão, nesses contextos, meninas e meninos seriam casados. Né? E, na verdade, o casamento infantil é um fenômeno que ele é hegemonicamente um fenômeno da vida das meninas. Agora, a pobreza piora esse contexto, porque a pobreza faz com que ela tenha tão poucas possibilidades de superar, de sair dessa fome, de sair dessa situação de violência, que o casamento acaba aparecendo como uma possibilidade mais forte, né, de superação. No próprio documentário você fala um pouquinho em relação à legislação que existe e que está em transformação. Na verdade, tem um projeto de lei tramitando para transformar a legislação. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Atualmente no Brasil, a idade para o casamento ela é 18 anos. No entanto, a gente tem o que a gente chama de brechas na lei, né, que são aquelas exceções. Situações nas quais uma pessoa com menos de 18 anos ela poderia se casar. A idade para o casamento, ela pode ser, você pode se casar com menos idade se você estiver grávida e se você tiver autorização da sua mãe ou do seu pai, dos seus pais, né? Mas na ausência dessa autorização, você também pode ter autorização de uma autoridade judicial. Ou seja, essa menina ela pode dizer assim, olha, no juiz, eu quero me casar e, portanto, esse juiz ele autoriza esse casamento. O nosso esforço tem sido, né, de posicionar uma mudança na lei. A idade mínima para o casamento hoje é 16 e a gente quer que essa idade suba para os 18 e a gente quer cortar todas as exceções, né? Porque a gente entende que a lei, as pessoas vão dizer, mas a maioria dos casamentos não é informal, então por que vocês estão pautando uma mudança na lei? Porque a gente entende que a lei ela revela a mentalidade de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, ela informa essa sociedade o que é possível e o que é aceitável. Por isso, as leis mudam. Hoje, a gente vive numa sociedade que entende a infância e a adolescência como etapas de desenvolvimento. Uma criança e uma adolescente não são mais entendidas como adultos em miniatura, né? Então, a lei precisa acompanhar esse entendimento, né? De que uma criança e uma adolescente estão numa fase de desenvolvimento e precisam ser protegidas. E a mudança na lei que a gente aposta, né? Uma lei que coloque o casamento sem excepcionalidades a partir dos 18 anos de idade, é aquela que reconhece e protege integralmente crianças e adolescentes. Vocês estão com uma campanha, inclusive, né? Exato. A gente está com uma campanha, né, que é casamento infantil não. E a nossa expectativa é que a gente apoie e engaje a sociedade na votação desse projeto de lei. Tem data para... O projeto ele está tramitando, né? Ele já está a postos para ser votado. A gente não acredita mais que ele vai ser votado esse ano, né? Mas a gente continua engajando a sociedade. Sim. Tá. E a ideia é que a gente possa engajar o maior número de pessoas, né, que saiba que é sobre a vida das meninas. Então, se é sobre a vida das meninas, é sobre a vida da sociedade enquanto um todo, né? Porque as meninas são parte dessa sociedade e precisam ser protegidas, né? A gente vai acompanhar essa votação, vamos ver os próximos passos. Posso aproveitar, então? Claro. A campanha, ela está no ar, ela é casamentoinfantilnão.org. Tá. Né? Você pode entrar lá e o filme ele está no Videocamp. Então você pode entrar na plataforma e demandar sessões. Você pode fazer sessões na sua comunidade, na sua escola. A gente sempre fala sobre Videocamp aqui. É só você entrar lá, se cadastra, tendo um número mínimo de pessoas, você pode pedir uma sessão, daí você baixa o vídeo, exibe. Então o documentário está disponível lá, é só entrar para... e vai ter também uma exibição gratuita. O documentário Casamento Infantil vai ter uma exibição gratuita hoje em São Paulo, às 8 horas da noite, na Sala Crisantempo.
Depois da exibição vai ter um bate-papo com a Viviana e com o Rafael, que vão falar sobre os impactos do casamento na infância, os motivos que levam tantas meninas a se casarem na cidade e o que diz a legislação, outros aspectos do problema, um pouquinho sobre tudo isso que a gente comentou, mas vocês vão poder perguntar também. Os ingressos são gratuitos, a bilheteria abre com 1 hora de antecedência. Para saber mais, você pode acessar a página do evento no Facebook e caso você não possa participar ou queira exibir o documentário em outra ocasião, o filme está disponível, como a gente já disse, na plataforma Videocamp para exibição gratuita, basta acessar o site. A gente lembrou o Videocamp, essa plataforma online gratuita que possibilita as produções audiovisuais alcançarem o maior número possível de pessoas. Tá ali, ó, videocamp.com, só vocês entrarem aqui. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado a vocês pelo espaço. A gente agradece. Obrigada. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!